o Vasco será a nossa final, em que temos como objetivo ser competentes e dar o nosso máximo. Você não vai gostar muito não, Thiago, mas a entrada do Cauã Barros no meio deixou o Vasco um time mais físico. Pra quem não entendeu, o Cauã Barros ex-América, né? Que o Vasco levou. E lá é só Barros. E tá bem, tá? Tá bem, tá jogando bem. Você, membro da família vascaína, que aqui nesse canal ouviu de Santista a famosa água de Santos passar o carro. O Santos é muito superior. Pau. 2 lapadas. Você ouviu aqui nesse canal de torcedores do esporte que também ia ganhar do Vasco aqui e lá. 2 lapadas. Claro que tem jornalistas e torcedores do Cruzeiro que entendem que esse jogo é uma obrigação. Obrigação ganhar do Vasco no nosso Caldeirão. Mas vou trazer aqui uma análise bem interessante de um jornalista da rádio Itatiaia falando do momento do nosso Vascão. E ele destacando... A minha filha, que é isso? É o Cauã Barros, filha! Vamos destacar aqui Cauã Barros, Ryan, porque são 2 jogadores da base do nosso Vascão que hoje atingiram um nível de protagonismo no Vasco. Barros na marcação, equilibrando muito esse time e, claro, o Ryan, na minha opinião, sendo o melhor jogador do comando de ataque. E isso, sinceramente, me deixa muito feliz. Muito feliz. O Ryan me deixou, de uma certa forma, arrepiado. Lá ele, quando ele guarda de cabeça contra o Flamengo e mete aqui, ó. Não é maneira essa comemoração? Por sinal, a galera do Vasco manda bem nas comemorações aí. Nuno, Ryan agora, isso tem que ser a marca dele. Calma, tô aqui. É isso. Família, o vídeo tá bem legal. Separei aqui também, nesse sentido, pra gente exaltar um pouco mais o Barros. Uma análise tática do comportamento e como o Barros está contribuindo com esse equilíbrio do Vasco. Bem bacana. Quero trazer aqui também o treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, falando que essa partida contra o Vasco é uma decisão, mas também pressionando ali a arbitragem, porque depois do Vasco, o Cruzeiro tem um confronto direto contra o Flamengo. Nessa resenha toda, eles vão destacar aqui que o Cruzeiro está 5 meses sem perder fora de casa. Por isso que eu falei aqui com o meu parceiro Max. Aí, Max, te respondi aí no comentário aqui, que ele não gostou muito, assim, ele não entendeu, na verdade, o meu posicionamento ali, a minha fala em relação ao jogo contra o Bahia, não, de forma nenhuma eu desmereci aqui a vitória do Vasco. É só pra gente entender o contexto, ali do jogo. O jogo tava difícil, infelizmente o Vasco errou, tomou um gol, e a expulsão muda, a forma, o contexto do jogo. O Vasco fica mais com a bola, Eu sei que o Vasco tava, mais próximo de marcar, se não fosse a falha, que o Bahia. Mas muda o jogo, porque o Bahia abdicou de jogar, só se defendeu. Méritos do Vasco também nesse sentido, claro, porque até então o Vasco teve a oportunidade, por 2 vezes, de conseguir vitórias com esse contexto, contra Vitória e Ceará, e não conseguiu. Perdeu pro Vitória, com um jogador a menos, e empatou com o Ceará. Então, de forma nenhuma, eu tô aqui tirando os méritos dessa vitória contra o Bahia. Foi o primeiro time que o Vasco ganhou, que tá na parte de cima da tabela. O que eu quis dizer é que a vitória sobre o Cruzeiro tem muito mais impacto. Você até falou que o Bahia é melhor que o Cruzeiro, e não é. Não é. Se eu não me engano, o Cruzeiro ganhou as 2 partidas do Bahia nesse Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, por se tratar também de um time que está há 5 meses sem perder fora de casa, está na semifinal da Copa do Brasil e pode ser um adversário nosso na decisão, ganhar amanhã, na minha opinião, tem muito mais impacto do que ganhar do Bahia. Isso pra cabeça, pra moral, entendeu? Mas na tabela, na classificação, 3 pontos, da mesma forma. Não importa. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Vamos seguir a nossa resenha e antes de repercutir com vocês tudo que eu comentei aqui no início do vídeo, deixa eu colocar na tela aqui para comentar sobre essa informação do Ekrem Konur, um jornalista aí bem conceituado aí da Europa, conhece muito desse mercado, e ele disse que realmente houve uma proposta oficial do Porto
pelo atacante Ryan. Eu esqueci de botar aqui, né, no meu celular, me parece que é 25 milhões de euros, 150 milhões de reais, né? E o Vasco recusou, é claro. E ainda bem, minha família, concordo muito com o Fernando Diniz, que, né, eu sei que eu tenho aqui as minhas críticas a esse profissional, mas não dá pra negar. Fora tudo que eu falei com vocês, né, da personalidade, o Vasco é um time mais corajoso, sim, contra o Flamengo eu acho que demonstrou isso, marcou em cima, em vários momentos tentando tirar o Flamengo da zona de conforto, coisa que não aconteceu aí nos últimos confrontos. Eu sei que o time melhorou, né, em comparação a outros anos, mas mesmo assim, isso é um trabalho do Fernando Diniz. Tem um corte do Souza que ele fala, né, lá no Benja, ele fala, poxa, Benja, eu acho que mesmo sem tempo pra trabalhar, pra treinar, o comportamento do Vasco diante do Flamengo já vai ser outro, com o Fernando Diniz. E de fato, foi um Vasco muito mais confiante. Agora, passa também pela ideia, pela mudança de peças, e aí eu faço uma crítica ao trabalho dele, porque o Vasco poderia ter aumentado as chances de ganhar aquela partida, atacando a última linha, coisa que ele não fez. E aí eu acho que é um erro dele. Mas o grande trabalho do Fernando Diniz, claro, vem sendo a melhora do Coutinho, vem potencializando o Nuno no Vasco, porque é um jogador de muito talento e ficando com a bola vai render mais. E claro, o maior trabalho à frente do Vasco, do Fernando Diniz, é Ryan. É o Ryan. O Ryan mudou. Né? Aqueles torcedores, vou me colocar, eu diversas vezes eu falei aqui com vocês, né, que eu sou bipolar em relação ao Ryan. Vem de logo esse moleque, não joga nada, não, calma aí, segura, não, Ryan, não sei o que, sabe? Em diversos momentos aqui eu gravei vídeos nesse sentido, né? Uma vez que ele entrou lá contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, cara, mas sem tesão nenhum, mas aí pegava aquela partida que ele fez contra o Bahia em São Januário, eu falei, não, o Ryan tem que ficar, sabe? Então eu fui bem bipolar em relação ao Ryan, mas ainda bem que o Diniz chegou, evoluiu, esse jogador já está contribuindo, na minha opinião, é o principal jogador no comando de ataque, mesmo com o Nuno jogando muito, mesmo com o Coutinho, né, performando da maneira que está performando. Por que eu penso isso? Teve um outro amigo que comentou aqui, até num vídeo que eu peguei uma opinião do torcedor do Bahia, né, o torcedor do Bahia destacando também, na opinião dele, que o Ryan era o melhor jogador do Vasco. E aí o amigo vascaíno comentou, não, discordo dele, é o Nuno. Eu não acho, porque eu acho assim, o Ryan é o único jogador na frente, o Nuno não tem essa capacidade e nem o Coutinho, mas são excelentes jogadores, não é isso que eu tô falando. Mas o Ryan tem a capacidade, na minha opinião, de decidir. Pela juventude, pela força, numa arrancada, num drible, bater de fora da área, eu acho que ele tem mais capacidade que o Coutinho, pela questão da idade e parte física, né? Porque se fosse um tempo atrás, não, aí não. E o Nuno. Por isso que eu acho que o Ryan é o principal jogador do Vasco, apesar que o Vasco não sentiu, né, a falta do Ryan nesse jogo aí contra o Bahia, também por esse contexto da expulsão. Então assim, família, eu acho que o Vasco vai ter uma grande venda com o Ryan, porque a tendência é ele valorizar, ele continuar performando, porque o time, de um modo geral, tá crescendo, né? Tem mais jogadores aparecendo, é o caso do Pumita, é os dois zagueiros, PH, né, não pode repetir o nível de atuação que teve ali contra o Bahia, é claro, mas você vê o Barros crescendo, o Hugo Moura contribuindo, o Coutinho, então a tendência é que esse jogador possa evoluir mais, e de repente a gente carimba aí, né, a Copa do Brasil e faz um campeonato mais tranquilo no Campeonato Brasileiro, esse jogador, o Vasco deve conseguir ali, com certeza, a multa ou próximo da multa, com a ideia de deixar ali, né, um percentual para uma futura venda. Falei assim, para uma futura venda. O Thiagão fica empolgado aqui falando do El Tanque Ryan. Seguindo a nossa resenha, vamos reagir aqui essa parte tática aí do Barros e também a galera da Rádio Itatiaia lá de Minas falando um pouco desse confronto. Inclusive também aqui eu peguei o corte do treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, falando dessa partida. Se liga. Cauã Barros voltou para o Vasco depois do empréstimo para o América Mineiro e ele encaixou como uma luva no esquema do Fernando Diniz, virou o pitbull e tá fazendo de tudo. É muito bom e completo até aqui. E eu tô aqui com o William Borges, que estudou bastante o Cauã Barros. Falar um pouquinho sobre esse jogador que o torcedor tá gostando, né, Will? Eu ia falar que é uma grata surpresa, com mas certeza. Pra nós que fazemos a cobertura da Série B, sim, já acompanhávamos o Cauã Barros pelo América Mineiro, não é tão surpresa assim, que já fazia uma baita campanha. Mesmo no América que vinha mal na competição, o Cauã tava jogando muita bola. Ele era o ponto positivo do América. Exatamente. Um volante, e assim, é diferente, porque era um volante com chegada, um volante que fazia gols, diferente do que ele tá sendo no Vasco, no sentido de posicionamento. Perfeito. No Vasco ele joga como um primeiro volante, como aquele cara da saída, tem bom passe, boa construção de jogo e também não perde na marcação. Muito mordedor. A gente ainda vai ver o vídeo, é claro, mas é por isso que cai como uma luva no esquema do Diniz. Porque é um cara que tem qualidade.
E o Diniz gosta desse primeiro volante que tem qualidade para justamente fazer a linha de 3, fazer a saída de 3, fazer a construção da jogada com mais qualidade, né? Até por isso, acho que o Hugo Moura se torna um zagueiro na mão do Diniz, porque talvez como volante ainda falte um pouco. Tudo bem, em situações utiliza como volante, mas na maioria das vezes tem usado como zagueiro, porque talvez falte um pouco de qualidade pro Hugo Moura, e o Cauã dominou a posição. O Cauã hoje é titular absoluto do Vasco, e é legal que é cria da colina, o pessoal tá bem feliz com ele, com o Rayan aí do último clássico também, que representaram a torcida do Vasco. Vamos mostrando, primeiro mostrando a construção de jogo do Cauã Barros. Como ele tem um bom passe, como ele consegue inverter bolas, tem um bom lançamento. Vindo buscar essa bola no pé do zagueiro, e como ele consegue inverter bem e clarear bem o jogo, levar para a parte do campo, principalmente ele abre espaço, abrindo o caminho, abrindo o campo. Saindo em 3, como você falou ali anteriormente, ele gosta de fazer essa saída em 3. O Diniz gosta de utilizar ele nessa saída em 3 pela direita muitas vezes. Vai ficar bem claro aqui. Até porque o Vasco tem 2 laterais extremamente agressivos. Piton pela esquerda, que talvez seja um dos caras que mais cruza bem a bola, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Paulo Henrique pela direita, e quando joga o Pumita. E o Pumita tem sido utilizado até na esquerda. Exatamente. Então, assim, é um time que ataca muito pelos lados, com os laterais bem agressivos. Por isso, o Cauã desce. Desce, e pra espetar os laterais. E é o que fica bem claro aqui, ó. 3 dos laterais. O Piton você tá vendo a imagem, que é esse cara fazendo a sinalização. O Paulo Henrique você nem tá vendo. E olha como o Cauã Barros vai conseguir achar um passe interessante. Tem 2 jogadores livres lá pela ponta esquerda, e chega a bola no Nuno Moreira em condições, né, desse 1 contra 1 contra a defesa adversária. Olha o PH escapando no vazio das costas da defesa do Flamengo, e o Cauã Barros faz essa bola chegar. Olha como ele consegue ter uma inversão legal de jogo. Jogo contra o Botafogo, da classificação ali na Copa do Brasil, consegue achar o Felipe Coutinho em boas condições também, em 3 contra 2 ali na defesa. Mais uma vez, como não é só situacional de um jogo. Sim, mostramos de outro jogo, saída de em 3, e ele nesse caso até por dentro, né, como o líbero em si, mas fazendo essa saída em 3, porque é um cara que tem um bom passe, é um cara que agrega nessa saída de bola. Aqui até ele tenta uma bola não tão... Aqui eu até destaco esse triângulo, porque é o jeito do Diniz jogar, né? Que tenta uma bola um pouquinho mais forçada e o Ayrton Lucas faz o corte. Mas ele é um cara com muita capacidade de passe, ó, mais uma vez fazendo essa saída em 3, e olha como passe vertical, ele não se enrola muito. Até alguns comentários dos torcedores vascaínos sobre isso. Como é um cara vertical, porque ele se reclama muito do Cocão. O Cocão só toca a bola para trás. Só toca para trás. O Cauã, naturalmente, eventualmente, vai tocar a bola para trás, claro, mas ele busca sempre esse jogo muito vertical. E nesse lance mesmo, ele poderia muito bem ter dominado e tocado para outro zagueiro. Tocado para o Hugo Moura para a esquerda aqui. É que o outro... Não, o Hugo tá mais para frente. Mas ele poderia ter recebido a bola e tocado para trás, no caso. Isso. É que, é que os dois lances são parecidos, tá, Felipe? Sim. Aqui, ó, primeiro, esse vertical, ele abrindo na direita. Sim. Não confunda, são lances parecidos, saída em 3. E olha o campo que ele percebe ali e toque de primeira. De primeira, a bola vem para ele e já bate. Vertical, e olha como tem um campo aberto ali pro Lucas Freitas sair jogar. Novamente eu destaco essa questão do de primeira. Sem pensar, sem se enrolar, observa o canto do campo ali. Geralmente por cima, né? Que dificulta muito mais a marcação. Dificulta o adversário. Até vou voltar esse lance aqui, que daí eu vou mudar o foco agora. Então, vamos puxar aqui. Aí, vamos deixar rolar agora. Ponto. Primeiro desce. Passe, construção. E ele é um cara forte. É um cara que... Depois a gente vai ver essa questão de marcação, mas é um cara forte, um cara de duelos e também esconde muito bem a bola. No clássico mesmo. A gente percebe o Bruno Henrique tentando vir aqui, como ele esconde bem a bola. Ele usa muito o braço, se estapeia, cava uma falta ali e não perde. Quanto o Botafogo, extremamente interessante. Olha a movimentação do braço dele. Ele já faz a proteção já na hora que ele sente o cara chegar. E olha pro Cabral, que é alto, que é grande, que é forte. Isso. Então ele esconde bem a bola, tem uma proteção interessante e não se acoa quando pressionado. É o que eu quero citar aqui, por exemplo. Ele domina essa bola de costas. Até ele dominar, o cara já vem babando. Olha como ele sai dessa pressão interessante. Qualidade absurda e ainda dá o passe pra frente. Vertical. Rápido, sempre pra frente. Perfeito. Questão de esconder a bola, a questão é basicamente isso. Agora trazer pro sentido que você chamou. Você chamou ele de pitbull não à toa, Felipe. Claro. Porque tem sido um pitbull na frente da zaga, tem feito muita interceptação, tem feito muito corte. E aqui bem posicionado, uma defesa do Vasco bem povoada, né? Bem posicionado, faz o corte, faz a interceptação. Aqui eu até destaco, olha como ele tá longe até do Vinha nesse lance aqui. O Flamengo fazendo a jogada pela esquerda, olha o campo que o Vinha tinha para atacar e olha o poder de recuperação. Família, análise muito boa, é legal acompanhar isso, e é o ponto que eu falo com vocês, que em alguns momentos o Diniz erra na leitura. Isso aqui é uma jogada que mostra isso, tá? Porque olha só, o Barros, ele vai conseguir fazer a interceptação aqui desse lance, por quê? Porque ele tem força, porque ele tem saúde, porque ele tem tesão. De repente, se é aqui, né, nesse caso, e não é falando mal de nenhum jogador, é tentando entender essa questão do equilíbrio dos volantes do Vasco, e cara, o Barros está sendo, assim, muito importante. Ele faz o trabalho sujo, que às vezes não tem esse reconhecimento. Eu sei que você está reconhecendo o trabalho do Barros, justamente porque a gente não tinha isso. Em alguns momentos, cai na conta da defesa, a defesa do Vasco é ruim, só cai na conta dos zagueiros, mas olha só a importância desse lance. Por que eu tô comparando? Porque, de repente, se é uma cabeça de área com o Tietchan e Jair, esse aqui, essa jogada aqui poderia sair gol ou um lance perigoso. Se fosse o Thiago Mendes, assim como o Diniz fez lá contra o Mirassol, que ele tira o Hugo Moura e bota esses dois volantes com mais recurso, mas com pouca pegada, assim como foi contra o Juventude também, o Vasco, né, de repente sairia uma jogada de gol aqui do Flamengo. Mas por ter essa força, o Barros consegue fazer a interceptação. Mas aí tu faz essa pergunta pro Diniz, o que é que ele fala? Contra o Santos deu certo. Beleza, Diniz, deu certo, porque o Santos também tem essa deficiência física. Neymar, Zé Rafael e Bom Tempo.
Era os 3 jogadores de meio campo do Santos. Quem marca aí? Ninguém marca. Então, quando você pega times que tem força, que tem pegada, que vão disputar, que vão dividir com você, você precisa do Barros. Você precisa do Barros. Olha o lance aqui, família. Olha o lance. Pra comprovar o que eu tô falando. Ó. Fazer o corte e afastar bem essa bola. Já tá até com a cabeça machucada ali, que ele se chocou com o Robert Renan, né? E importante destacar a boa leitura, né? Nos 2 lances. No primeiro que você mostrou, ele não salta. Ele espera. Quando ele espera, o cara vai dar o passe e ele intercepta. Na outra também. Ao invés de ele só acompanhar o Vinha, ele já vai pra frente do Vinha pra poder fazer o corte. E atitude, né? Com certeza. Atitude, porque se ele não tinha aquela bola, o Vinha poderia estar Poderia ter feito boas gol. condições. Aqui, ó, ele salta pra marcar esse jogador aqui. Até na continuação do lance a gente vai ver. Ele salta e ele tá com esse jogador aqui. A bola foi pra outro jogador. Ele mesmo assim consegue ter a leitura. Toma a frente, usa o braço novamente, como a gente citou, e torna essa posse novamente pro Vasco com calma. Então é um jogador que tem uma boa leitura e antecipação, muito forte no duelo, como eu cito agora aqui, ó. Salta, rouba muito bem essa bola e sai em progressão, até a jogada não dá tão certo. Mas eu gostei bastante daquele lance, tá? Porque assim, a leitura do volante pra saltar. Porque ele tá longe, né? Ele tá longe. O Vasco perde essa bola aqui, ele percebe, ele salta e já dá o bote. E deve você já recupera lá em cima, né? Até a jogada não deu em nada, mas foi uma boa recuperação. Olha o poder de recuperação mais uma vez. Ele atrás do atacante do Botafogo consegue dar o carrinho e recuperar essa bola pro Vasco. Nesse caso, ele tava até atrás do Coutinho, né? Chega antes, ele dá o carrinho e recupera a bola. O forte do Coutinho não é marcar. Com né? certeza, não, mas nem a velocidade. O Coutinho tem muita qualidade, inclusive eu tô querendo fazer uma análise do Coutinho, tá? Porque Tá jogando muita bola, né? Ele é assim, ó, é qualidade. O nível qualidade. Brasil, ele é diferenciado demais, cara. Tá louco. Muito diferente. E assim, é legal ver ele com continuidade de jogos. Eu sei que a análise é do Cauã. Mas finalmente o Coutinho a gente consegue ver. Família, um outro detalhe rápido em relação a isso aqui que ele está falando, que o Coutinho está evoluindo, está jogando muito. Se você faz uma análise que é correta também, somente individual, beleza, está melhorando parte física, confiança, tecnicamente falando, tudo isso você tem que colocar no bolo. Mas não há a menor dúvida que esse homem que eles estão falando aí, que é o Barros, é fundamental. Vem sendo fundamental para como é que eu posso falar aqui, me fugiu a palavra, para melhora, né? Para o Coutinho conseguir performar mais, né? Então você pode ter certeza que mexendo em alguns momentos na frente, a tendência é que o Coutinho também possa evoluir, melhorar o seu nível de atuação. Ele bem fisicamente e podendo render. O que a torcida do Vasco sempre esperou que ele fosse render. Ele é muito craque, ele é muito assim. Mas enfim, vamos falar do Cauã. Aqui é interessante como ele vence duelos e como, mesmo depois de perder, aqui ele perde em cima, a bola continua pro Flamengo, ele tem um poder de recuperação, leitura, porque senão o jogador sai de frente aqui. E ele não se desespera, né? Ele não tenta ir no Bruno Henrique, inclusive. Ele vai direto no jogador que vai ficar com a bola. Que é a leitura de onde vai o passe. Perfeito. Aqui o passe vai passar por ele, até porque ele tá numa individual com o jogador centralizado aqui. O passe vai passar por ele até esboça, tentar pegar ela, mas olha o poder de recuperação dele para, mesmo não sendo o jogador dele, conseguir retornar essa bola e roubar mais uma bola pro Vasco. E mais uma vez, distante, porque não era ele o da bola, né? Tinham 2 jogadores do Vasco aqui distante do lance. Olha a distância entre ele e o Cebolinha, se eu não me engano, que é no lance. Mas olha como ele chega pra matar. Olha como é um cara de duelos, 2-1 contra ele, né? Ele chega rasgando, já levanta e já vai de volta e vai pro combate mais uma vez e tira essa bola pra lateral. E o lance muito difícil, porque qualquer erro naquele salto ali poderia simplesmente causar um contra-ataque do Flamengo. Você fica pra trás, né? Poderia ser o tapa pro lateral esquerdo ali naquele caso e sairia, quem sabe, num contra um pelo lado direito com o Cauã já morto no lance. Mas não, ele acerta o tempo da bola, ele consegue ter velocidade e força para chegar e isso é importante demais, né? Isso faz uma diferença gigantesca. Exatamente. Acho assim, ó, é um jogador que pode amadurecer ainda mais. Com certeza, a gente pode ainda. expor algum ponto negativo, faz muitas faltas às vezes. A gente percebe que ele chega forte. Naturalmente, um volante que chega... E o volante faz falta muitas vezes. Com certeza, e a evolução, ele é jovem ainda, ele vai aprender muito mais ainda. E eu acho interessante nas mãos do Diniz, tá? Porque ele já tem esse poder de marcação forte. Então ele tende a evoluir mais ainda esse poder de construção de jogo que a gente pôde observar. E também tenho curiosidade para ver ele um pouquinho mais ofensivo como foi no América. Mas entendo que hoje ele cai como uma luva nesse time do Diniz, muito por conta de saber jogar e também não deixar a desejar na marcação. Porque você pega, até vi bastante comentários de torcedores do Vasco. Os melhores volantes, em teoria, são Jair e Tietê, com a bola no pé. Com certeza. Mas você não tem a questão tanto Você da marcação. não tem o poder da marcação, você não tem a força nessa parte do desarme. Tudo bem, o Jair tá machucado, né? Mas estou falando num contexto geral. Então o Cauã, ele consegue dar essa segurança e daí com mais um volante construtor, ajuda muito o Vasco. E muito das últimas boas partidas do Vasco também passam pelo Cauã, que tem dado essa segurança. Acho que é um jogador que o Vasco pode pensar no futuro. A gente fez análise ontem do Ryan. Tudo bem, o Ryan é um potencial diferente, mais ofensivo. Né? Mas, isso é absurdo. É outra prateleira. Mas assim, acho que o Cauã pode ser algo interessante para o futuro do Vasco. E, como eu falei, vai amadurecer bastante. E o Vasco acertou e muito em trazê-lo de volta, né? Principalmente depois da lesão do Jair. Não sei se era o esperado que ele assumisse como titular e fosse o dono da posição, mas hoje é. O Vasco será a nossa final, em que temos como objetivo ser competentes e dar o nosso máximo. Em relação aos novos jogadores que estão preparados, é o que tiver que acontecer. Nós não vamos gerir jogadores, porque isso não é a nossa forma de ser, porque o jogo mais importante é o jogo do Vasco.
com certeza que fiquei preocupado nas últimas 2 rodadas, em que o Cruzeiro foi carregado de cartões amarelos, muitas vezes injustificado, e não quero acreditar que tenha outros objetivos que não seja a simples controle do jogo, mas estamos alerta que fomos castigados de uma forma muito severa em relação aos números de cartões amarelos que levamos nos últimos 2 jogos. Ô Edu, acho que tá certo, né? 3 pontos do Vasco, são 3 pontos do Flamengo, ganha do Vasco, vai com moral e quem tiver pendurado que dá uma seguradinha, se for o caso também, Edu, bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, pra quem tá ligado no Rádio Esportes. Sem dúvida eu tô com o Jardim nessa, cara. Não dá pra ficar escolhendo o adversário. O campeonato por pontos corridos, todos os jogos valem 3 pontos, apesar de ser um confronto direto, Flamengo e Cruzeiro no dia 2 de outubro, antes tem o Vasco. E o Vasco tá vivendo o seu melhor momento na temporada, né? Não dá pro Cruzeiro desfazer do adversário nesse momento. São 6 jogos sem perder do Vasco, do Fernando Diniz, que melhorou muito o time coletivamente. É um time que tem jogado melhor. Você não vai gostar muito não, Thiago, mas a entrada do Cauã Barros no meio deixou o Vasco um time mais físico. Pra quem não entendeu, o Cauã Barros ex-América, né? Que o Vasco levou. E lá é só Barros. E tá bem, tá? Tá bem, tá jogando bem. O Cuesta na zaga também melhorou muito o time do Vasco. O Coutinho vive o seu melhor momento. Então, cara, o Jardim olha pro adversário, vê que o adversário tá bem, animicamente também tá forte, porque se classificou a semifinal da Copa do Brasil, não perde a 6 jogos, empatou clássico com o Flamengo, não perdeu do Botafogo, enfim. É um adversário duríssimo, jogando na sua casa. Então, o Cruzeiro demonstra muito respeito pelo Vasco, muito respeito pelo campeonato brasileiro e muito respeito pelo seu torcedor e pelo momento do clube no campeonato. Tem que vencer o Vasco. O Cruzeiro também vive um momento espetacular. Não perde fora de casa há 5 meses. E o Cruzeiro leva isso para São Januário, para tentar somar mais 3 pontos e chegar com moral lá em cima diante do Flamengo. E cabe aos atletas não tomarem cartão bobo. É claro que em determinado momento você vai ter que pesar. Eu vou ter que trocar aqui um contra-ataque por um amarelo, impedir um lance de gol do Vasco por um amarelo agora. Não reclamar. Ser mais tranquilo com a arbitragem, não chegar atrasado nas divididas, isso tudo vai ter que ser tomar um cuidado a mais dos jogadores, principalmente os de defesa. Mas nessa eu tô fechado com o Jardim, cara. É força máxima contra o Vasco, porque o próximo jogo é sempre o mais complicado, principalmente porque tá brigando pelo título. Esse dado que você nos trouxe de 5 meses sem perder fora de casa numa temporada, num brasileiro difícil como é mesmo muito expressivo. E ó, ô Vascão, pode preparar que amanhã o Cruzeiro vai com tudo, viu? É isso. No nosso vídeo de mais cedo, eu também coloquei aqui uma galera, né, os torcedores e jornalistas que torcem para o Cruzeiro, e nenhum deles defendeu essa possibilidade, né, de time misto, de preservar e pensar no jogo contra o Flamengo, por entender também que o jogo contra o Vasco é muito difícil. Eu tava vendo aqui que o Cruzeiro tem alguns desfalques para essa partida. Um é reserva, né, que é o Gabriel, o outro aqui, os outros 2 são titulares, que é o Vidalba, zagueiro, e o Lucas Silva, também me parece que tá fora dessa partida, mas poxa, deve jogar ali o Matheus Henrique, que é muito bom jogador, né? Eu sei que ele tá retornando de lesão, mas é um moleque bom de bola, aquele volante baixinho, de boa técnica, encosta na frente, sabe organizar, tipo um Tietê, né, da vida, gira, abre a bola na esquerda, abre a bola na direita, aparece, quer pegar na bola, né, o tempo todo, é muito bom jogador, mas é aquilo, cara, é um meio campo que eu entendo que joga e deixa jogar. Então o Felipe Coutinho realmente pode ter espaço para criar. Não sei se o Robert Renan vai jogar, no próximo vídeo a gente comenta melhor sobre isso. Eu tava vendo uma estatística aqui que depois eu vou até repercutir com vocês, vi agora e separei aqui para falar, né, que o Vasco não ganha, acho que o Vasco não conseguiu vencer o Cássio, é uma parada assim, né, na época de Corinthians, quando o Vasco ganhou do Corinthians por 2-0, o Cássio acho que já não estava, ou não estava no banco, não, acho que ele já estava no Cruzeiro. Então o Vasco precisa quebrar esse tabu aí também em relação ao Cássio, mas foi o que, né, o jornalista ali da Rádio Tatiaia falou. O Vasco vem num bom momento, né, 6 jogos sem perder, se você pegar aí nas últimas 11, 12 partidas, teve 2 derrotas, então, né, a gente espera uma grande atuação do Vasco e que o Vasco possa vencer o Cruzeiro, né, e quebrando essa sequência aí de 5 meses sem perder fora de casa, né? Território hostil, eles vão conhecer amanhã. Fui!